Olá! Eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. O nosso trabalho de hoje é sobre a lição 120 do livro Fonte Viva e o título é Assim Será. Fonte Viva é um livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E essa página, Assim Será, começa assim para nós. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. São as palavras de Jesus que podem ser encontradas no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Então essa página, Assim Será, falará para todos aqueles ou todos nós que às vezes nos preocupamos muito em amealharmos tesouros que aqui ficam, que aqui permanecem, tesouros que são terrenos e nos esquecemos ou deixamos um pouquinho de lado o trabalho nos nossos tesouros que são aquela nossa verdadeira propriedade. Como está escrito lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa verdadeira propriedade. Vamos agora à leitura. Emmanuel começa assim: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas se não fores senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Então Emmanuel já começa falando para nós que se nós tivermos títulos de posse, se nós formos ricos aqui, mas se nós não tivermos esses tesouros da alma, que são aqueles tesouros que também nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos aquela fala que nos lembra que os verdadeiros tesouros são aqueles que a traça não vai corroer, que os vermes não vão consumir, que o tempo não vai apagar. Os verdadeiros tesouros são aqueles, primeiro são os tesouros que vão conosco, que nós conseguimos levar conosco. E segundo, são aqueles que são os tesouros da alma, não é? Emmanuel já faz essa introdução aqui para nós termos essa noção, já introduzindo mesmo o assunto. E ele continua: multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Então aqui, nesse trecho, Emmanuel vai falando para nós da riqueza que é a mocidade. Porque nós vamos ver que ao longo da página, ele vai falando, ele vai citando alguns talentos que nós recebemos. E se são talentos que nós recebemos como empréstimo. E recebemos para que façamos bom proveito desses talentos. Lembrando mais uma vez a parábola dos talentos. É esperado de nós que esses talentos que nós recebemos sejam multiplicados para o bem, visando sempre o bem. Então,
Se eu tenho aqui a minha juventude, mas se ela não é guiada, se ela não tem um preparo dentro do conhecimento, é o que ele vem dizendo aqui para nós, a nossa mocidade será véspera ruidosa da verdadeira velhice. Por que véspera ruidosa? Porque nós sabemos que hoje nós estamos plantando o nosso amanhã. Então, se nós não tivermos um conhecimento superior para termos esse roteiro, que é um roteiro que nos foi dado por Jesus. Jesus veio até nós, ele trabalhou efetivamente por 3 anos, de forma mais assertiva, e ele deixou para nós um roteiro. Além disso, nós temos o Evangelho, que também é um roteiro para nós. Nós temos diante de nós o caminho. E no fundo, nós já sabemos qual caminho nós devemos trilhar. Só que às vezes esse caminho, e na maioria das vezes ele é um caminho de porta estreita. E quando nós vivemos só nos jardins da alegria, da juventude, sem pensarmos, sem refletirmos, sem termos para nós um roteiro, sem aceitarmos, sem termos para nós um planejamento para as nossas ações, nós acabamos entrando pelas portas largas. E nós sabemos que quando nós entramos pelas portas largas, nós sempre entramos felizes, sempre entramos alegres, convictos de que estamos fazendo o que é certo. Porque, na verdade, nós não queremos sofrer, ninguém quer. Só que às vezes nós realmente escolhemos os caminhos que nos parecem ser mais fáceis. Só que eles são mais fáceis, eles são caminhos mais fáceis para nós entrarmos neles. Porque nós entramos em um caminho que vai nos levar a uma ruidosa velhice, nesse sentido. Não é no sentido claro da idade, não é no sentido da evolução do corpo, não é nesse sentido, porque é claro que nós vamos envelhecer. Se nós não partirmos antes, todos nós envelheceremos. Não é esse o sentido. É o sentido de nós perdermos o viço, de nós perdermos o brilho daquele que trabalha no bem incessantemente, de forma perseverante, contínua. Então, se nós entramos nesses caminhos que nos levam a essa velhice, a essa perda desse brilho por conta do bem, para nós sairmos, nós vamos ter que atravessar uma porta estreita. E nesse momento em que nós atravessarmos as portas estreitas, tivermos que atravessar as portas estreitas, é muito importante para todos nós que nós nos lembremos de que Deus é nosso Pai, de que Ele nos ama, de que tudo pode parecer perdido, tudo pode parecer que está tudo errado, de que não há saída. A gente às vezes fica assim, né? Não tem saída para isso, não tem saída para aquilo, eu não vou conseguir. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, porque Deus é conosco. Mas para nós conseguirmos, nós temos que ter a força e a coragem morais para atravessarmos as portas estreitas, sem nos lamentarmos, sem nos revoltarmos. E um bom instrumento para isso, sem dúvida nenhuma, é a prece e o estudo. Nós adquirirmos esse conhecimento superior traz para nós um alento, traz para nós é como se fosse uma paz. Porque apesar de nós termos que atravessar as portas estreitas, apesar de nós
temos que passar pelos momentos desafiadores, nós sabemos que esses momentos desafiadores lá na frente, se nós conseguirmos passar bem por eles, nós vamos colher ótimos frutos. E são frutos que serão verdadeiramente nossos. Estamos aí trabalhando para amealharmos o nosso tesouro real, para nós termos a nossa verdadeira propriedade. Segue, mano. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Eu acredito que nesse parágrafo, Emmanuel queira chamar a nossa atenção para a nossa exposição no mundo, para a glória, para o reconhecimento, porque ele fala dos aplausos, ele fala dos admiradores. Nós vivemos em uma era digital, na qual é muito importante nós termos, para algumas pessoas, é muito importante termos seguidores, termos curtidas. E se esses seguidores, se essas curtidas não vierem porque nós estamos trabalhando no bem, certamente isso tudo é uma ilusão. Principalmente quando nós estamos voltados, estamos trabalhando com um discurso, estamos incutindo nas pessoas sentimentos que não são sentimentos que estão ali alinhados ao amor. Mas ainda que essas curtidas, que esses aplausos sejam por causa de nossas palavras que exaltam o Evangelho, que exaltam Deus, que exaltam Jesus, é importantíssimo nós não nos deixarmos levar pela ilusão da vaidade. Porque todos nós somos passíveis, óbvio que somos, da vaidade, de nos sentirmos vaidosos. Eu acredito que é importante nós fazermos a diferenciação entre a vaidade e o sentimento de dever cumprido. Eu me sentir alegre, feliz por eu ter cumprido com um dever, com uma obrigação, ter cumprido com boa vontade, ter cumprido com amor, ter ofertado ali, ter colocado naquele momento o meu melhor, isso é ótimo, porque isso também nos nutre. Essa alegria de termos a consciência do dever cumprido vai nos nutrir também, para em um momento de dificuldade nós não desistirmos do trabalho, porque essa lembrança boa fica em nós. E é por isso que a gente sempre fala, muitas pessoas falam isso, a gente lê isso em muitos lugares e é a mais pura verdade. Quando nós fazemos algo que aparentemente vai beneficiar o outro, nós estamos em primeiro lugar beneficiando a nós mesmos. Quando, por exemplo, em um momento de discussão, ainda que estejamos certos, com a razão, nós optamos pelo silêncio e deixamos o outro até pensar que ele ganhou a discussão, quando não entramos nesses duelos improfícuos que desgastam a nossa energia em vão, nós estamos trabalhando no bem. Isso é também um trabalho no bem. Isso também precisa ser sentido por nós. Essa sensação boa de dizer, meu Deus, obrigada por ter me ajudado para que eu pudesse vencer a mim mesma e ter me calado.
Isso é muito bom para todos nós. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas comentando, existem vídeos que são justamente para criarem a polêmica. Criarem polêmica no sentido não positivo, mas no sentido negativo, que até criam animosidades entre as pessoas. Mas esses influenciadores, que agora eles são assim chamados, o discurso deles não está voltado para o bem, mas ainda assim eles têm muitos admiradores, eles têm muitos aplausos, têm seguidores. Mas em algum momento nós percebemos que o coração deles não será banhado pela luz da reta consciência. No fundo, eles sabem que eles não deveriam fazer aquilo. Lá no fundo. Ainda que agora eles não percebam. Mas onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Todos nós temos a nossa consciência. Só que às vezes nós obliteramos. Nós obliteramos a voz da nossa consciência, abafando, porque nós não queremos ouvir. Porque nós queremos continuar passeando pelas portas largas. Mas com certeza chegará um momento que nós teremos que atravessar as portas estreitas. Isso não é castigo. Isso é uma questão de justiça. Isso, na verdade, é o resultado dos meus atos. São as consequências das minhas escolhas. Não é? No próximo parágrafo, Emmanuel nos diz assim: amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Observem bem que aqui Emmanuel vem falando para nós do lar no qual nós vivemos. Nós cuidamos do nosso lar, fazemos com que ele fique limpo, arrumado, e isso é ótimo. E é ótimo e é importantíssimo nós fazermos isso. Só que ele vem dizendo aqui para nós que quando nós fizermos do nosso lar um verdadeiro palacete, com tudo de bom na questão da matéria, nas questões estruturais, quando nós fizermos isso, sem possuirmos a harmonia no nosso lar, esse nosso lar vai ser somente um mausoléu adornado. Observem que em vários momentos Emmanuel usa termos como mausoléu, como o que ele falou aqui, um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Ele fala da verdadeira velhice. A todos os instantes ele vem nos mostrando que tudo que está no exterior, se estiver lá, sem que tenha um componente ligado ao amor, é vazio, é inútil, não serve, não tem utilidade, não vai nos trazer nada de bom. Interessante isso. E uma outra questão também interessante para nós é que aqui nessa página nós estamos percebendo que ele não condena o nosso progresso material. Até porque, lei do progresso, nós não podemos condenar o nosso progresso material. O que está sendo condenado aqui são as nossas atitudes unicamente voltadas para a matéria, sem que essas atitudes, sem que esse tesouro esteja encontrando uma utilidade
na lei do amor, sem que ele esteja contribuindo, na verdade, me perdoem, sem que esse meu tesouro material esteja contribuindo com a lei do amor. Ele não está alinhado à lei do amor. Ele não traz benefícios para o bem-estar no geral. Porque esse é um dos nossos objetivos na reencarnação. Nós ajudarmos na implantação do reino do bem. E esse reino do bem não pode ser só para aqueles que estão ali na minha casa, para aqueles que são meus amigos, meus entes queridos. É para a humanidade inteira, porque nós todos somos filhos do mesmo Pai. Não podemos nos esquecer disso. Então, o que é importante no nosso lar? Nós termos a harmonia que sustenta a felicidade de viver. Quantos lares nós observamos que quantos lares são verdadeiros palácios, tem toda essa estrutura aqui material. Você olha, não falta nada para você viver bem ali. Mas as pessoas que ali convivem sentem-se infelizes, sem essa vontade de viver. Porque o que coloca em nós, o que mantém acesa a chama da nossa vontade de viver, é o nosso cumprimento no bem. Se nós estivermos trabalhando no bem, nós teremos essa vontade de viver. Se nós nos lembrarmos de que nós estamos aqui de passagem, de que somos espíritos imortais, de que tudo é uma fase, de que tudo se constitui em conjunto de oportunidades para que nós possamos nos melhorar, nós com certeza teremos essa chama, essa felicidade de viver. A chama da felicidade de viver estará viva dentro de nós. E nós não seremos pessoas que vivem deixando a vida passar por elas. Não estaremos vivendo em um mausoléu. Nos encaminhando para o fim, Emmanuel diz-nos assim: empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, será apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Forte esse parágrafo, não? Mas ele vem reforçar, ele vem ratificar tudo que vem sido dito até agora. Tudo que Emmanuel vem nos dizendo. Não adianta nós termos dinheiro, fama, juventude, beleza, uma linda casa, se nós não estivermos trabalhando no bem, se nós não estivermos usando esses talentos para o bem. Ele chama a quem caminha assim como viajor descuidado. E qual é uma forma de nós não andarmos descuidados e nem distraídos? O estudo e a prece. O estudo e a prece vão abrindo em nossa mente. É como se fosse, eu percebo às vezes, que é como se o estudo e a prece estivessem tirando véus que estavam obscurecidos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelo nosso medo, pela nossa tristeza. Mas vem o estudo, vem o trabalho do bem, vem esse conhecimento, vem a prece, e tudo isso começa a desobliterar a nossa visão
e nós começamos a perceber. É como se acendesse mais uma luzinha. Ah, então é isso. É isso. E é tão importante quando nós temos esse insight. Quando nós pensamos, é isso. Porque quando nós percebemos algo, quando nós percebemos não só algo de bom, mas também quando nós percebemos uma mazela nossa que deve ser corrigida, é muito bom. Porque agora, a partir desse momento, dessa percepção, nós passamos a ter consciência e sabemos exatamente onde nós devemos trabalhar, para onde nós devemos focar a nossa energia. Finalzinho já. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder, a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, ó, o reconhecimento. Mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. No parágrafo anterior, ele falou sobre a desilusão. E agora ele vem falando para nós sobre o desencanto. E quando nós nos desiludimos e nos desencantamos, também é ótimo. Porque é como se nós saíssemos de um transe. É como se acendesse aquela luzinha na nossa mente. E aí nós temos aquele insight e percebemos, Então, esse movimento da desilusão e do desencanto, esses movimentos são movimentos dolorosos, mas são movimentos libertadores, porque é a partir deles que nós vamos ter um outro caminho, nós vamos traçar para nós um novo rumo e quem sabe, a partir disso, desse momento, nós consigamos voltar ao caminho do bem. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. E a pergunta que eu gostaria de deixar para todos nós, para que todos nós conseguíssemos refletir, para que nós pudéssemos refletir um pouquinho é: nós estamos ajuntando tesouros para sermos ricos diante de Deus? Ou será que nós estamos nos deixando levar? Ou será que nós estamos sendo descuidados e estamos indo com um roldão que acredita que somente a riqueza material, a fama, a beleza, a juventude e tudo mais que vem com isso é que realmente importa? O que nós estamos conquistando? Porque nós estamos produzindo. E se nós estamos produzindo, nós estamos amealhando. Tem uma página do Emmanuel que fala exatamente isso. E o título é esse: Produzimos. Nós estamos sempre produzindo. Basta nós pensarmos, refletirmos sobre a nossa produção. A minha produção está sendo uma produção alinhada à lei do bem, à lei do amor? Ou a minha produção está me levando ao reconhecimento aqui na Terra? Porque nós sabemos, os famosos, os reconhecidos, aqueles a quem as pessoas reverenciam aqui na Terra, eles partem também da mesma forma. Mas como será que eles chegam ao reino dos céus? E nós temos que fazer essa pergunta para nós. Como nós queremos chegar ao reino dos céus? Queremos chegar igual a rainha da França, que achava que por ela ter sido rainha, ela iria ser recebida com as mesmas pompas que ela era recebida aqui? Ela se desiludiu,
ela se desencantou e trouxe para nós a comunicação, a verdadeira realeza. Não vai dar tempo, por causa do horário, não vai dar tempo de nós lermos, mas eu sugiro que vocês leiam o capítulo 16. Se puder, leia ele todo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Lá nós temos a fala, temos a parábola dos talentos, e nós vamos encontrar também a verdadeira propriedade, que é o que eu tinha pensado em ler para nós, mas não vai ser possível. Eu vou ler, na verdade, só um trechinho para que nós tenhamos um pouquinho mais de material para refletirmos. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E aí continua o texto. São os nossos talentos. Então, vale a pena a leitura. Esse trechinho que eu li está nas Instruções dos Espíritos, capítulo 16, A Verdadeira Propriedade, item 9. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu espero ver você no próximo encontro. Até lá!